Em todas as estações da vida, há momentos em que os ciclos se encerram. Isso acontece de maneira natural, mas também pode ser uma decisão divina. Ele, em sua sabedoria infinita, guia cada um de nós por momentos de renovação, onde é necessário deixar o velho para trás, fazer novas escolhas e confiar em sua direção para os novos caminhos que ele prepara. O fim de um ciclo não é um fim definitivo, mas antes uma transição, um processo de transformação que leva ao amadurecimento e ao crescimento. Muitas vezes nos apegamos ao que é familiar, mesmo que as circunstâncias estejam longe de serem ideais. Preferimos a segurança daquilo que já conhecemos ao invés de encarar o desconhecido. No entanto, ele, com seu amor e sabedoria, sabe quando é o tempo de mudar. Há momentos em que os ciclos precisam ser interrompidos para que novas portas se abram, novos horizontes possam ser alcançados. Quando ele nos chama para um novo ciclo, é porque ele sabe o que está à nossa frente e nos deseja em um lugar melhor, mais preparado, mais prontos para o que ele tem para nós. É difícil ver o fim de um ciclo quando estamos no meio da dor, do cansaço ou da incerteza. Mas ele, em sua infinita misericórdia, promete que, mesmo quando a nossa visão é turva e o caminho parece obscuro, ele está conosco. Ele conhece a nossa dor e a nossa luta, e muitas vezes ele permite que certas etapas de nossa vida cheguem ao fim, para que possamos experimentar uma nova forma de viver e de caminhar com ele. Os fins de ciclos podem se apresentar de várias formas. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, o fechamento de uma porta que antes parecia segura. Nessas horas, a tentação é de olhar para trás, de tentar reviver o que já passou. Mas é importante lembrar que ele nos chama para olhar à frente, para confiar que aquilo que ele preparou para nós é melhor do que o que deixamos para trás. Quando um ciclo chega ao fim, ele está nos convidando a avançar, a buscar o que ele tem preparado, mesmo que não consigamos enxergar tudo de imediato. Ele é um Deus que sabe o tempo certo para todas as coisas. Às vezes, nossa visão limitada não compreende porque certos ciclos se fecham, mas a verdade é que, em sua soberania, ele sempre sabe o que é melhor para nós. Ele nos guia através de cada etapa, seja nos momentos de bonança, seja nas tempestades. Ele entende as nossas dificuldades, nossas dúvidas e inseguranças, mas nos convida a dar um passo de fé, mesmo quando a mudança parece incerta ou dolorosa. Em muitas das histórias bíblicas, vemos como Deus usa o fim de um ciclo como o prelúdio para algo grandioso. Quando o povo de Israel esteve no deserto, parecia um ciclo interminável de dificuldades, mas Deus tinha um propósito maior. Ele estava preparando seu povo para entrar na terra prometida. Ele queria que eles crescessem na fé, na confiança e na obediência. Para muitos, parecia que o ciclo de sofrimento nunca teria fim, mas ele sabia que aquele ciclo era necessário para que o povo pudesse viver a plenitude do que ele tinha preparado. Assim também é conosco. O fim de um ciclo, muitas vezes, é um teste de nossa fé. Será que confiamos em sua direção? Será que acreditamos que ele tem algo melhor para nós, mesmo quando o que conhecemos e o que deixamos para trás ainda tem um lugar em nossos corações? O Senhor não permite que passemos por ciclos desnecessários. Cada ciclo tem um propósito, e muitas vezes precisamos passar por ele para sermos refinados, fortalecidos e mais preparados para o próximo passo da jornada. O fim de um ciclo, ao contrário do que muitos pensam, não precisa ser temido. Pelo contrário, ele é uma oportunidade de crescimento, de renovo. Em momentos de transição, Deus nos dá a chance de reavaliar nossa caminhada e nos ensinar mais sobre nossa identidade nele. Ele nos desafia a crescer, a abandonar as velhas formas de pensar e viver,
a renovar nossos corações e mentes para que possamos entrar no novo ciclo com uma visão mais clara de quem somos em Cristo. Ele nos chama para abandonar o velho homem, as velhas práticas, os velhos hábitos que nos mantêm presos. O fim de um ciclo é, em última instância, uma chance para nos livrarmos de tudo o que não mais nos serve, de tudo o que impede o nosso crescimento espiritual e emocional. É uma oportunidade para começar de novo, para nos permitir ser moldados e transformados pela sua graça. A transição de um ciclo para outro pode ser difícil, mas é nesses momentos que somos mais próximos do Senhor. Quando o ciclo chega ao fim, temos a chance de fortalecer nossa confiança nele. O ciclo não termina sem que ele tenha nos dado todas as ferramentas necessárias para atravessar a transição. Ele sempre nos prepara, nos instrui e nos fortalece. E até mesmo as dificuldades têm um propósito em seu plano perfeito. O fim de um ciclo pode parecer um momento de perda ou vazio, mas com ele é sempre um momento de expectativa. O que ele tem para nós é algo melhor. Ele é um Deus de promessas e suas promessas não falham. Embora possamos não entender o porquê de certos ciclos terminarem, podemos confiar que ele está trabalhando em nós e por nós. O que ele inicia, ele termina. E sempre com um propósito maior, algo que mais à frente entenderemos e reconheceremos como parte do seu plano perfeito. Em todas as transições da vida, Deus é fiel para nos conduzir. Ele nunca nos deixa sozinhos, nem no fim de um ciclo, nem no começo do outro. Ele está sempre conosco, pronto para nos sustentar e nos guiar. Portanto, quando um ciclo chega ao fim, em vez de olhar para trás, devemos olhar para a frente, com fé e confiança, esperando o que ele tem para nós. O fim de um ciclo não é o fim de nossa jornada, mas o início de um novo capítulo em nossa história com ele. Que possamos então caminhar em fé, confiando em sua liderança, sabendo que ele nos conduzirá a novas alturas e novas bênçãos para sua glória e honra. O fim de um ciclo, embora muitas vezes doloroso, também é uma oportunidade de nos entregarmos mais plenamente à vontade de Deus. Como seres humanos, nossa tendência é resistir à mudança, especialmente quando estamos confortáveis em uma situação ou quando o que conhecemos, mesmo que não seja perfeito, nos parece seguro. Mas quando Deus permite que um ciclo se feche, Ele não está apenas encerrando algo em nossa vida. Ele está abrindo uma nova porta, com novos desafios e novas bênçãos. Por mais que tentemos evitar a mudança, há algo inegável sobre a natureza do processo de transformação. Não podemos crescer sem que algo dentro de nós seja mudado. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Romanos que, em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Essa verdade nos lembra de que mesmo em momentos de fechamento de ciclos, Ele está no controle e está trabalhando em nossa vida para moldá-la de acordo com o seu plano perfeito. Às vezes, podemos nos sentir como se estivéssemos sendo deixados para trás, ou que o fim de um ciclo significasse uma perda irreparável. No entanto, é exatamente nessas horas que devemos recordar a fidelidade de Deus. O mesmo Deus que esteve conosco nos bons tempos também estará conosco nos momentos de mudança. Ele não nos abandona, mas nos guia através do deserto da transição, com a promessa de que nos levará a um lugar de abundância e descanso. Pensemos em como Deus guiou o povo de Israel ao longo de sua jornada. Eles passaram por muitos ciclos de mudança e desafios, desde a escravidão no Egito até a travessia do deserto e, finalmente, a chegada à terra prometida. Cada novo ciclo trouxe dificuldades, dúvidas e momentos de insegurança. No entanto, Deus nunca os deixou. Mesmo quando o povo se rebelava, mesmo quando havia desânimo e frustração,
Deus estava com eles, guiando-os e preparando-os para o que estava por vir. No fim, a terra prometida se tornou um símbolo da fidelidade de Deus e da conclusão de um ciclo de libertação e crescimento. E assim também é conosco. Os ciclos de mudança em nossa vida podem parecer difíceis de entender, especialmente quando estamos no meio da transição. Mas a história de Israel nos ensina que o fim de um ciclo, por mais doloroso que seja, é apenas um sinal de que Deus está nos conduzindo a algo maior e melhor. O fim de um ciclo é um passo necessário para o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. Deus nunca nos leva a um novo ciclo sem nos preparar para ele. Às vezes, isso significa que precisamos passar por um processo de purificação, de refinamento. Um ciclo pode terminar porque Deus está nos moldando para algo mais grandioso. Às vezes, Ele nos chama a deixar algo ou alguém para trás para que possamos experimentar sua vontade em uma nova dimensão. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 13 e 14, fala sobre esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está diante de nós, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O fim de um ciclo não é apenas uma despedida. É um convite para avançar com uma visão renovada, com um foco em Cristo. Quando olhamos para os exemplos bíblicos de mudança e transição, vemos que cada fechamento de ciclo foi acompanhado por uma promessa de algo novo. No caso de Abraão, ele foi chamado a deixar sua terra natal e a seguir para um lugar que Deus lhe mostraria. Esse foi o fim de um ciclo em sua vida, mas também o início de um novo ciclo de fé e obediência a Deus. Da mesma forma, quando Moisés foi chamado por Deus para libertar os israelitas, ele teve que confrontar seus medos e inseguranças. Mas ao fazer isso, experimentou o poder e a presença de Deus de maneiras inimagináveis. Da mesma forma, cada um de nós é chamado a confiar em Deus quando o fim de um ciclo chega. Ele está nos preparando para algo maior e, assim como no passado, Ele nos dá a graça e a força necessárias para enfrentar os desafios da transição. O fim de um ciclo pode ser desconfortável, mas é importante lembrar que Deus nunca nos dá um novo começo sem antes nos dar as ferramentas necessárias para prosperar nesse novo ciclo. Ele já tem tudo planejado. Ele já sabe o que vem a seguir e sua vontade para nós é boa, agradável e perfeita.